vosso amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo em silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra. É obra própria do Espírito Santo ajudar-nos a compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Peçamos sua ajuda, seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, antigamente tinha um rito dentro da missa, que depois foi tirado, mas que eu vou usá-lo agora. Na missa de domingo passado, no final da proclamação do Evangelho que Jesus subiu ao céu, o padre solenemente apagava o círio que é símbolo do ressuscitado. Depois passou a conservar o círio até o domingo de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, para significar exatamente que não há um vazio entre a ida de Cristo e a vinda do Espírito. O Espírito Santo conduz o mesmo processo, a mesma obra de Cristo, a mesma. As características do Espírito, a ação do Espírito é para sustentar-nos na graça que Cristo inaugurou, na obra que Cristo inaugurou, e perpetuar esta obra. O Espírito sustenta-nos na obra de Cristo. Ele subiu aos céus, sentou à direita do Pai, e agora não está mais assim, um volume visível, fisicamente visível. A partir de agora, nós precisamos de uma educação nova, educar os sentidos, para perceber o ressuscitado, também visível, de outras formas
que não aquela em carne, osso, alma, espírito e divindade, como Jesus viveu 33 anos no meio de nós e junto à sua igreja. A partir de agora, nós somos conduzidos a perceber e a conviver com a presença de Jesus a partir dos dons do Espírito, da ação do Espírito Santo. A questão é que a nossa catequese acerca do Espírito Santo, ela é muito fraca e, de certa forma, muito caricata. Nós temos uma visão muito folclórica do Espírito Santo. Para facilitar nossa compreensão, eu vou fazer um exercício diferente com vocês, hoje, na meditação da palavra. Vamos tomar 8 características de quem vive uma vida no Espírito Santo. Vou passar, não vou demorar demais, mas vamos começar com a primeira leitura. Vem comigo, dos Atos dos Apóstolos. Tem uma característica. Primeiro, a manifestação do Espírito, e depois, o sinal que ele opera. Como é que o Espírito Santo se manifesta e depois como é que ele opera, age no meio nosso. Começa o texto dizendo assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Prestemos atenção. Casa, reunidos discípulos, um barulho do céu, uma forte ventania que enche a casa e as línguas de fogo que se repartem. A partir de agora, o Espírito Santo, como língua de fogo que se reparte sobre cada um de nós. Cadê o menino que fez crisma ontem? Está aqui. Nos dons do Espírito Santo. A partir de agora, o Espírito Santo se manifesta em nossa vida e nós somos nós. Nosso corpo. Toda a teologia de Paulo depois. Nosso corpo, templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Nós somos o templo inaugurado por Jesus, o santuário onde Deus habita. E no Evangelho fala de sopro, no Salmo fala de respiro, mas aqui nos Atos dos Apóstolos fala de barulho e forte ventania. Eu queria propor um exercício. Às vezes a gente tem uma visão do Espírito Santo calminha, como aquela típica do ressuscitado que sopra sobre os discípulos. Mas a gente não imagina o Divino Espírito Santo dando uma sacudida daquelas. Mas sacudida. Forte ventania, para tremer tudo na casa e entrar um vento e fazer um regalo de limpeza, tirando as imundícies e sujeiras dessa casa. Imagine a sua casa recebendo esse tremor e essa ventania hoje. E imagine o seu corpo, a casa do Espírito, para receber um tremor do céu e uma forte ventania para sacudir e não ficar trem ruim sobre trem ruim e ser varrido tudo. Amém? Sacudida. Sair desta visão ingênua de que o Espírito Santo é um Espírito Santozinho que manifesta para deixar tudo quietinho, acomodadinho, assentadinho. É tremor,
é forte ventania, é fogo. É preciso que a manifestação do Espírito inaugure uma realidade nova. E às vezes isso põe a gente numa situação, não é confortável ser sacudido. Na maioria das vezes a gente busca a religião para a religião ir assentando a gente na mediocridade e nas comodidades que a gente considera: isso é bom para mim, isso é bom para mim, e eu quero uma religião que me deixa bem naquilo que eu padronizei a dizer que isso é bom para mim. E um dia você tem uma experiência de tremor, de ventania, e isso assusta. Baixa o Espírito Santo, e como diz lá na roça, e não baixa, não é o Espírito da Gerarda, não. Não é o Espírito da Gerarda que baixou, não é o Espírito de Jurema que baixou, não. É o Espírito Santo que sacode e inaugura uma realidade nova. E a primeira realidade que o Espírito inaugura é que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aí, que outras línguas são essas? O versículo 5 diz: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as partes, as nações do mundo. 6. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos. Leiam. Pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que essa caipirada, galileu, pescador, plantador de lavoura no Vale do Jordão, uma turma de gente simples seguindo um tal de Nazareno, um galileu, da Galileia dos pagãos, como é que essa gente inculta, lá do sertão da Galileia, chega aqui e aprende a falar a nossa língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, judeus, prosélitos, também romanos que aqui residem. Como é? Como essa gente simples dá conta de falar a língua minha? Versículo 8. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? E aí descreve, medos, elamitas, não. E termina o versículo 11 dizendo assim: judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, se tiver um barulho que deu uma sacudida em você e na sua casa e na nossa igreja hoje, se tiver uma forte ventania hoje, se o Espírito Santo descer hoje, ele vai revelar uma coisa nova. Não nos outros, mas em você. O Espírito Santo vai capacitar e qualificar você para falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de compreender. Geralmente, a gente fala das maravilhas de Deus com filho, com neto, com genro, com nora, e vai cansando e dizendo assim: não, é uma pessoa boa, mas parei de falar porque não adianta. Ah, padre, o mundo está perdido. Ah, padre, está todo mundo perdido. Hoje esse texto diz o contrário, que quem está perdido somos nós, não o mundo. Porque o Espírito Santo capacita e qualifica a gente para falar das maravilhas de Deus na língua que ele é capaz de entender. Se é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, se é meio fraco da cabeça, se é muito rígido nas ideias, se é deformado pelas ideologias, independente da condição. Você que recebe o barulho, a ventania do Espírito, a língua de fogo, ele te capacita e qualifica para falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de ouvir. E estas maravilhas supõem interpretar que ele mesmo que escuta você
falar das maravilhas de Deus supõe ela descobrir que Ele é o templo do Espírito e que cada um que te escuta falar receberá uma sacudida, uma ventania, um tremor do céu. Amém? Primeira característica. É uma tragédia quando a vida religiosa se torna um assentamento num cotidiano medíocre. Segunda característica, eu vou saltar para a segunda leitura e vou terminar com o Salmo. Segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A diversidade de dons, no versículo 4. A diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Segunda característica é que o Espírito Santo capacita e qualifica você para falar a língua que o outro é capaz de entender, mas ele sustenta a diversidade. Não põe todo mundo vestindo do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, com o terço enrolado no pescoço do mesmo jeito, porque agora todo mundo vira soldadinho de Jó, não. É característica do Espírito Santo que cada um acolha e viva o modo específico de cada um viver. Está claro? Aqui não é lavagem cerebral, aqui não é domesticação ideológica, aqui não é padronização de exército de Cristo e todo mundo veste a fardinha medíocre e sai desfilando a camiseta, o boné, os penduricalhos que compra na lojinha do padre pregador, não. Aqui é outra coisa. Aqui não é uniformidade. O Espírito Santo garante a diversidade, a diferença. A diferença não se torna problema. E há diferença de criança, adolescente, não é? Jovem, adulto, idoso, cada um é uma realidade. Não padroniza. O Espírito Santo capacita a gente para viver esta graça na variedade da manifestação que cada um é. Terceira característica, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Em vista do bem comum. Quem recebe o Espírito Santo cuida do bem comum. Quem recebe o Espírito Santo não fica de boa com o seu tablet o dia inteiro no seu quarto e não vê ninguém dentro de casa, não. Quem recebe o Espírito Santo cuida do que é bom para todos, zela para o de todos. Quem recebe o Espírito Santo não suporta ficar dentro de casa tendo os recursos e as coisas boas que tem e não se lembrar de quem sofre e padece privação de qualquer dignidade lá fora. Preocupa-se com o bem comum. Terceira característica. Quarta característica, o versículo 13, o finalzinho. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Para formar a igreja, um único corpo. Todos nós bebemos de um único Espírito. Pronto, o Espírito Santo é resultado natural da manifestação do barulho do Espírito Santo na sua vida, da ventania do Espírito Santo na sua vida, tirar você da alienação de que você se basta e põe você na comunhão da Santa Igreja. E aí, Bento XVI, numa pregação, citando Santo Agostinho, diz que a partir daqui não há como separar Espírito Santo da igreja. Diz Santo Agostinho, citado por Bento: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e todas as graças. E o Espírito é a verdade. Afastar-se da igreja significa rejeitar o Espírito Santo e, por conseguinte, excluir-se da vida do Espírito
é também excluir-se da vida da igreja. Está claro? Pronto. Entrando no tema da igreja, eu vou entrar num tema espinhoso. No Pentecostes, diz Bento XVI numa homilia. No Pentecostes, a igreja é constituída não por uma vontade humana, mas pela força do Espírito de Deus, superando deste modo a maldição de Babel. No Pentecostes ocorre no amor a aceitação recíproca, Bento XVI, das diversidades. Ocorre a aceitação e a acolhida da liberdade humana e é superada a tentação constante da vontade de poder, que é o terreno de dominar e uniformizar tudo e colocar todo mundo do mesmo jeitinho, com cabresto e reproduzindo modos culturais e religiosos. Bento XVI. Portanto, a Igreja Católica não é uma federação de igrejas, mas uma única realidade. A prioridade ontológica, constitutiva, cabe à igreja, que é também universal. Ela é uma comunidade que atinge a sua totalidade naquilo que chamamos de fé católica. Aquilo que não é católico não compõe a universalidade da igreja, nem sequer pode ser chamado de igreja. Por causa disso, a igreja, vem comigo no Salmo. Vai ser bem chato o que eu vou falar agora, mas muito necessário. Abel, prepara o refrão do Salmo aí para nós. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Grande, leia. Quão numerosos, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Olha de novo o vento. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Leiam, enviais o vosso espírito e renasçam. E da terra toda a face renovais. Pronto. O Espírito é dado em vista do bem comum. E o Espírito Santo é necessariamente bem comum. Ele não renova somente a vida nossa, ele renova a face da terra. A criação inteira é tomada de uma força renovadora. Aquilo que a gente vê no nascimento de Jesus, os pastores, os anjos, a criação, Belém, os animais lá na gruta de Belém, aquela criação de Belém, aqui em Pentecostes, a criação inteira é renovada. O problema é que a igreja foi tomada por ideologias que se confrontam mútua e reciprocamente, e alguns assuntos foram sequestrados. Alguns assuntos, mesmo na igreja, só a turma de direita trata, e alguns assuntos só a turma da ideologia de esquerda trata. E uma das coisas que se repete na igreja hoje é que a igreja não pode tocar em certos assuntos. A função da igreja é ocupar-se somente com a salvação das almas, mais nada. Isso é que a turma da direita fala. Você vai se assustar imensamente com o que você vai ouvir agora. Bento XVI, numa pregação de 2008, ele diz assim: ao meditar este Salmo 103, o que a igreja tem a dizer é isto: o Espírito Criador de todas as coisas e o Espírito Santo que Cristo fez descer do Pai sobre a comunidade dos discípulos são um só e único. Portanto, não se separa criação e redenção,
cuidado da salvação das almas e tema de meio ambiente, de vida, de natureza não se toca, não se separa, criação e redenção. Bento XVI, para nós, católicos, criação e redenção pertencem-se reciprocamente e constituem, em profundidade, um único mistério de amor e salvação. O Espírito Santo é, antes de tudo, Espírito Criador, e, portanto, o Pentecostes é, inclusive, a festa da criação. Para nós cristãos, o mundo, a criação, a natureza é fruto de um gesto de amor de Deus, que criou também todas as coisas e pelo qual Ele se alegra, porque ao criar, diz o livro do Gênesis, para tudo que Ele criou, diz a Escritura, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, quando você aceita que a turma da esquerda falava que o Papa Bento não prestava, porque o Bento era de direita, e não tratava de temas que envolviam a vida, mentira. Está aqui o Bento falando de meio ambiente e de criação. Quando você aceita a turma da direita dizendo que o Papa Francisco não presta, porque ele é da teologia marxista e socialista, você está sendo um alienado. Porque o Papa Francisco trata de tema que Bento também tratou. Aqui o que precisa ser curado em você é o cisma interno que te habita. Quando as ideologias passam a dar a você a interpretação de quem é a igreja, e a opinião que você tem sobre quem é a igreja é a ideologia de esquerda ou a ideologia de direita que te dá, você está sequestrado e não será nunca mais católico. Porque você virou facção. A fé católica faz parte da palavra católico, que não há nenhum tema que a igreja católica não trate. Entendeu? Nenhum. Fé católica porque a universalidade de todos os temas compete à igreja tratá-los, se posicionar, ensinar. Ela tem uma formação universal. Não há um assunto que alguém possa dizer: ah, Papa Francisco, isso é marxista, não fala. Ah, Papa Bento, isso é da direita, não fala. Se você está nessa, salve-se com um barulho. E se barulho não te salvar, deixa um terremoto te sacudir e te libertar da escravidão ideológica. Deixar que a direita diga quem é Francisco e deixar que a esquerda diga quem é Bento é uma estupidez. Quem tem que dizer para você quem é Bento e quem é Francisco é o Espírito Santo e não ideologia. Amém? Amém? Pode bater palma para a igreja? Sai dessa. O povo me manda cada vídeo que eu tenho nojo. Nojo. Tanto o povo de direita quanto o povo de esquerda. Tenho nojo do que me mandam. Agora vamos ao Evangelho. Fiquei brabo. Foi terremoto agora, não foi vento não. Vem ao Evangelho. Número 11 do seu folheto. Tratar da criação é a quinta característica. Agora nós vamos ver a sexta, a sétima e a oitava. Mas 3 sinais de que você é do Espírito, você tem o Espírito Santo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz seja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Sexta característica de que você tem o Espírito Santo:
você é mulher, é homem da paz. Não a paz que o mundo dá. Jesus deseja a paz e mostra as mãos e o lado. Ele mostra que a paz que Ele te dá, Ele não te dá pelo poder das armas, do exército, da força, do dinheiro. A paz que Ele te dá é fruto do trabalho do filho do carpinteiro, do construtor da igreja, que com calos de sofrimento na mão e do coração atravessado, ele construiu a sua igreja, a santa igreja. Ser igreja de Jesus significa ser igreja, homem e mulher que tem uma paz que foi comprada e paga e construída com as mãos do construtor Jesus, que dando-nos essa paz, enche-nos também de alegria. Não se vive fé de homem e mulher que tem o Espírito Santo sem paz e sem alegria. Amém? Amém. Sexta característica, a paz. Sétima característica, a alegria. Oitava e última característica. Versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. como o Pai me enviou, Também eu vos envio. pronto. Oitava característica. Não existe cristão que não seja missionário, missionária. Como o Pai me enviou, eu também te envio. Tem a menor chance. Se você não é uma missionária, um missionário no seu trabalho, no seu quarteirão, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, na sua família, se você não é missionária, tem um trem gravemente errado com você. Precisa de ventania, precisa de um barulho do céu para te sacudir e despertar a missionária ou missionário que está dormindo. Amém? Amém. E olha, envio para quê? Versículo 22. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: bradem. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Seria essa a nona característica, mas de certa forma, esta nona característica do Espírito resume todas as outras. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Paulo vai trabalhar longamente a teologia da reconciliação. Que o cristão, a cristã batizada, batizado, recebeu o ministério da reconciliação. Nós precisamos ser homens e mulheres da reconciliação. Onde você vive, por onde você passa, você não é fazedeira, fazedor de diagnóstico dos problemas dos outros. Você identifica o problema e você deixa uma marca. Por onde você passa, você deixa um rastro de reconciliação, de perdão. É isso que está acontecendo com você ou precisamos melhorar mais? Ou precisamos talvez melhorar tudo? Ser homem e mulher da reconciliação significa falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender, cuidar da criação, respeitar a diferença e a diversidade na fé católica, no ambiente católico, trabalhar em vista do bem comum, formar um só corpo, ser homem e mulher da paz, ser homem e mulher da alegria, ser homem e mulher missionária, missionário. 8 características, consequências de quem recebeu o Espírito, que ele pode vir na primeira leitura num vendaval, numa ventania, ou ele pode vir num sopro. Cada um recebe a pancada que merece, né? Não é? Cada um recebe a sacudida que merece. Se precisa de um barulho daqueles, um barulho do céu, uma forte ventania, vem. Se precisa de fogo, o Espírito Santo taca fogo. Mas se precisa também de um sopro suave,
o ressuscitado não te nega uma doçura de um sopro suave. Agora, quem escolhe não é você, é Ele. Não é você que vai falar assim: Jesusinho ressuscitado, me dá um soprinho. Ele pode olhar para você, eu até queria, mas vou te dar uma tremida que você não vai ficar pedaço seu no lugar. Amém? Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Amém! Peça essa ventania, peça esse barulho, ou peça esse sopro para te renovar. Sem ser renovado, você não vai sair daqui. Amém? Pelo barulho, pela ventania, ou pelo sopro, ou pelo fogo, o Espírito te renova. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e peça ao Divino Espírito Santo a graça de restaurar você, de regenerar você, de transformar você. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vamos cantar. Quero abandonar-me. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Um pouco mais suave, Abel. Vem, Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Divino Espírito Santo, sopro do ressuscitado, sopro suave de Deus, sopra-nos, capacita-nos, qualifica-nos para o perdão. Destrava, desbloqueia tudo que em nós impede-nos de sermos homens e mulheres do perdão, da reconciliação. Capacita-nos, qualifica-nos para falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de compreender. Sobretudo em nossos ambientes, na família, na casa, no trabalho. Capacita-nos. Põe-nos no cuidado zeloso da criação, no respeito para com a criação. Capacita-nos para a vida na igreja, na santa igreja, na comunhão, na diversidade, na unidade da sua igreja. Faz de nós, mulheres e homens, da paz, da alegria,
da missão. Vem, vem, vem. Espírito Santo, De pé. Transforma minha vida. Quero renascer. Eleve suas mãos para o céu. Vem. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, No sopro suave no sopro suave ou no grande barulho do céu, ou no grande barulho do na céu, forte ventania na forte ventania ou no fogo abrasador, ou no fogo abrasador, vem hoje, vem hoje, sacode nossa vida, sacode a nossa vida, dá-nos uma unção nova, dá-nos uma unção nova, faz de nós faz de nós mulheres e homens do Espírito Santo, mulheres e homens do Espírito Santo, da missão, da missão, da paz, da paz, da alegria, da alegria, do perdão. do perdão. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço bem forte, deseja a paz de Jesus. quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz, com muito amor. De novo, quero te dar a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor. Erga sua mão, suave. Pede a paz, peça a paz para sua casa, para sua família. O meu Senhor, com muito amor. Canta isso para sua casa, para sua família. Quero te dar a paz, com muito amor. Canta isso para o mundo, para quem sofre, para quem faz os outros sofrer. Canta isso. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.